Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos estudando sobre os ídolos do nosso coração. Estamos, ó Pai, olhando para a Tua Palavra para compreender como vencer este que é um dos grandes desafios da vida cristã. Nós queremos entender, ó Pai, como viver de maneira a termos única e exclusivamente o Senhor reinando dentro de nós, dominando e conduzindo as nossas vidas, as nossas motivações, o nosso investimento e esforço de vida. Mas confessamos, ó Deus, que precisamos da Tua orientação para que possamos compreender bem isso e possamos, através do Teu poder, vencer para a glória do Teu nome. Ó Deus, ensina-nos mais uma vez nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós, no primeiro estudo que fizemos, introduzindo sobre os ídolos do coração, nós falamos a respeito de como tudo começa, de onde tudo provém, como as coisas iniciam acontecendo e vão se desenvolvendo dentro da gente, aquilo que nós chamamos ídolos do coração. Nós estudamos o texto de Mateus capítulo 15, onde o Senhor Jesus Cristo é inquirido por alguns homens que são fariseus e escribas, homens da lei, que estavam preocupados não com a lei propriamente dita, mas com o legalismo, a respeito das pessoas comerem ou não, lavando ou não as suas mãos antes. E o Senhor Jesus chama aqueles homens de hipócritas. E o texto diz: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês são aqueles que me honram com seus lábios, verso de número 7, mas o seu coração está longe de mim. E vocês me adoram em vão, porque vocês ensinam doutrinas e preceitos dos homens. Por quê? Porque na verdade esse não era um preceito de Deus a respeito de lavar ou não as mãos, mas de serem fiéis ao Senhor. E eles estavam usando inadequadamente aquilo que era o preceito do Senhor. E Jesus traz então uma orientação. Ele diz: olha, porque do coração é que procedem, verso de número 19, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E nós vimos que essa não é uma lista exaustiva que o Senhor Jesus estava dando, contudo um exemplo a respeito de que estas coisas ruins, elas procedem de um coração não transformado. E o que o Senhor Jesus estava desejando ver era a vida daquelas pessoas transformadas através da ação do Espírito nos seus corações. Quando a gente fala de ídolos do coração, nós estamos falando daqueles indivíduos que ainda têm no seu coração alguma coisa junto com o próprio Deus. É como se eu pudesse, e isso é estranho, ter Deus como Senhor da minha vida e ainda estar servindo algumas coisas que eu não consigo deixar de lado. Nós muitas vezes, quando falamos de ídolos do coração, a gente fala muito do vício de uma maneira geral, né? Nós nos lembramos de alguns vícios.
às vezes comportamentais, às vezes algumas adições, como por exemplo, pessoas que usam drogas ou a bebida ou coisas dessa natureza, a ponto dessas coisas dominá-las. Mas é muito mais do que isso. Quando nós falamos de ídolos do coração, nós falamos de algumas coisas que são muito comuns na vida nossa e que eventualmente nós não percebemos, que estão tomando conta da nossa existência e não deveriam. Não deveriam tomar conta da nossa vida. Hoje, nós vamos caminhar um pouquinho mais a respeito desse tema. Olhando para esse texto, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Sem sombra de dúvida, um dos mais importantes da Bíblia. Porque Moisés, nesse texto, ele nos mostra a nós e a todo homem, ser humano, de que nós somos pecadores. E mostra a razão pelo qual nós pecamos, e a razão pelo qual nós precisamos ser tratados por Deus, através do sangue de Cristo Jesus, e pela ação do Espírito Santo de Deus, que nos santifica, a partir da obra de Cristo aplicada ao nosso coração. Aqui, em Gênesis capítulo 3, nós encontramos o início da miséria humana. Nós encontramos aqui o registro muito claro da origem do pecado e de todas as suas consequências na vida de todos os homens. O que nós vamos fazer? Nós vamos perceber como isso aconteceu e vamos perceber que esse pecado tem muito a ver já desde o início, o primeiro pecado que nós encontramos aqui na Escritura, ou o primeiro conjunto de pecados que nós vamos encontrar aqui em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que está intimamente ligado já a desejo do coração humano, que foi usado, manipulado, que foi exaltado pelo próprio inimigo, por Satanás, e que diante daquela situação acabou se tornando uma força poderosíssima para levar o homem a cometer a desobediência final daquilo que era o pacto de Deus de graça, de vida e de salvação, porque tinha a ver com obediência. Então nós vamos caminhar nesse texto, é um texto introdutório de Gênesis capítulo 3, mas nós vamos trabalhar só esses 6 primeiros versículos, que é muito importante para nós aqui. A primeira coisa que nós vamos ver aqui no texto é uma tentação, e o texto nos mostrando um fato. O texto diz: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Diante disso, queridos, eu creio que existe para nós aqui algo muito importante, que é, e devemos considerar sem sombra de dúvida, não podemos desconsiderar, é o fato desse texto ter aqui um registro que nós partimos do pressuposto como sendo o registro de um evento histórico. Ou seja, aconteceu depois da criação, e esse evento não é uma alegoria, isso aqui não é uma historieta, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma invenção. Nós partimos do pressuposto de que isso aqui é a palavra de Deus, como nós temos estudado na escola dominical, que tem autoridade porque foi nos dada pelo próprio Senhor, e que ela está nos mostrando aqui o evento da entrada do pecado no mundo. E por mais estranho que ele seja, o texto nos traz algo verdadeiro. É estranho por quê? É estranho porque, primeiro, nós vemos aqui uma serpente falando. E isso realmente é estranho. Por quê? Porque serpente não fala. Ela não tem cordas vocais, ela não tem habilidade, é um animal. E ele não pode fazer isso. Mas de alguma forma o texto nos mostra que Deus permite que o próprio Satanás esteja usando a serpente
E vai ficar claro durante a escritura de uma maneira geral, como também fica aqui nesse texto, no verso 1, que a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus tinha feito. Deus permitiu porque esse animal, ele era um animal sagaz e estava demonstrando exatamente toda aquela atitude maliciosa que tinha como intenção levar o homem à desobediência, a fazer crescer dentro de si o desejo de algo que não lhe era próprio, que não havia sido dado a ele para tal. Então, a primeira coisa que é muito importante nós olharmos aqui para o texto é entendermos que ele é verdadeiramente um relato histórico. A Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia vai falar sobre isso em vários outros lugares. Nós vamos encontrar a narração de alguns fatos históricos, onde essa questão da serpente, da tentação, dela ser mencionada, daquilo ter acontecido, de Eva ter comido, de Adão ter comido, e essa coisa toda, nós vamos encontrar tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus fala a respeito desse assunto, e ele trata disso como sendo um fato histórico, verídico. O apóstolo Paulo, ele fala do primeiro Adão e da queda desse primeiro Adão, se referindo a Gênesis capítulo 3, e fala do segundo Adão, se referindo a o Senhor Jesus, como também como uma figura, um personagem bíblico, histórico e verdadeiro. Isso é importante? É importante. Porque se esse fato não ocorreu historicamente, uma alegoria não poderia trazer para nós consequências de existência como o pecado traz. E sem sombra de dúvida, essa é uma das razões pelas quais muitos não admitem que o pecado traz essa consequência que a Escritura traz. Qual consequência? De separação entre Deus e o homem. Primeiro. Segundo, condenação. E essa condenação é morte. Terceiro, porque esse homem foi culpado ou considerado culpado. Então, se não houve o fato histórico, não existe nada disso. Então, é muito importante que eu e você vejamos essa parte da palavra de Deus como um evento que está aqui registrado e que aponta para algo que traz consequências para nós. E essa consequência é o pecado, a morte e algo que precisa ser tratado. Pois bem, nós vamos ver dos versos 14 e 15 que o ato do castigo vai cair também sobre a serpente. Adão vai receber castigo, Eva receberá castigo e a serpente receberá castigo, certo? Só que a serpente aqui não é necessariamente Satanás, e Satanás não é a serpente. Então, todas as vezes que eu ver uma cobra andando, eu vou dizer, ali é o Satanás. Não é bem isso. A serpente ali, ela foi usada por Satanás. Então, lembre-se disso. Satanás não é igual à serpente. Mas aquele evento histórico sobrenatural aconteceu exatamente daquele jeito que a palavra de Deus nos fala. Então, ela é sutil, ela é enganosa, ela sugere, ela tem aguilhão, ou seja, ela tem ferrão, é venenosa, e o seu veneno, chamado pecado, mata. Em Apocalipse, capítulo 12, verso de número 9, e no capítulo 20, verso 2, ela é chamada de a antiga serpente, se referindo a Satanás. Então, é muito importante que nós estejamos olhando para esse texto dessa forma. Uma outra coisa que para nós é muito importante aqui dentro desse contexto é olharmos para o texto e ver que Eva está sendo enganada por Adão. Bom, existe duas linhas aqui.
Um grupo que, olhando para o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versos 13 e verso 14, e eu quero pedir que vocês abram comigo lá, 1 Timóteo 2, versos 13 e 14. Porque primeiro foi Adão formado, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Alguns estudiosos, lendo esse texto, dizem, olha, Adão não estava no lugar. Ele não estava ali participando do evento da tentação, e somente Eva. Então, a gente percebe que depois Eva vai ser usada para levar Adão para isso. Eu tenho um pouco de dificuldade de ter esse tipo de interpretação. Até mesmo meu professor de teologia tinha esse tipo de interpretação e depois mudou. No meu entendimento, o que houve ali foi uma ação onde Adão foi omisso. Ele havia recebido o pacto, ele conhecia e entendia plenamente o pacto. Olha, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer dela, porque no dia em que dela comer, você vai morrer. Então observem bem, que existe ali, sem sombra de dúvida, Eva sabia a respeito desse pacto, porque ela vai falar a respeito disso com a própria serpente, como nós vamos verificar. São coisas importantes? São coisas importantes. Mas o mais importante é a própria tentação. A tentação aqui mostra o homem sendo atingido na sua essência. De tal forma que esse ser humano, Adão e Eva, eles vão colocar em risco a própria relação deles com Deus. Porque eles vão desejar algo. E isso vai levá-los a colocar esse algo como mais importante do que o Deus do pacto, que era criador deles, que era criador de todas as coisas que eles conheciam, que lhes dava a plenitude da sua graça e da sua comunhão. O ídolo do coração, ele tem a habilidade, a possibilidade, a capacidade de levar o homem a ter exatamente esse tipo de atitude. De perder a noção de algo extremamente maior, no caso, o próprio Deus. E fazer coisas absurdas. E talvez você diga assim, quando você lê Gênesis capítulo 3, como é que Adão e Eva foram capazes de fazer isso? E quem sabe, nesses estudos sobre os ídolos do coração, você mesmo vai chegar a alguns momentos e vai dizer para você mesmo, como é que eu fui capaz de já ter feito isso na minha vida, sendo um cristão, tendo recebido a herança das heranças, a promessa das promessas, o Espírito Santo em minha vida, a vida eterna, ter experimentado da plenitude da graça de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz em meu lugar por causa dos meus pecados, e você vai poder provavelmente falar, puxa, eu preciso voltar, eu preciso compreender melhor e tratar isso aqui na minha vida. Observem que a serpente, que é o próprio Satanás, ele diz, olha, não foi assim que Deus disse. E qual é a ênfase que ele traz no texto? A ênfase não é positiva, apesar de que no texto bíblico a ênfase de Deus é positiva. Todo fruto da árvore do jardim você pode comer. De toda árvore você pode comer. E pode comer como? Livremente. É maravilhoso isso que Deus está dizendo. Mas Satanás começa aqui dizendo, não comereis de toda árvore do jardim.
Observem que a negativa aqui, ela dá uma misturada nas informações, ou gera um pouco de, puxa, o livremente deixou de ser dito, a liberdade e a graça demonstrada não ficou tão demonstrada assim. Aqui a gente percebe que a própria serpente está agindo com astúcia, com muita astúcia, como alguém que está tratando Eva como uma inimiga, não está sendo amiga dela. E mais do que isso, ela está com essa malícia, desejando promover queda. A ideia aqui, ao invés de liberdade, é de limitação. A ideia de liberdade ficou perdida e a restrição foi colocada ali. Bom, o que Deus havia dito para Adão? Adão, eu sou o seu provedor. E a providência que eu tenho para você, ela é plena. Tudo o que você precisar, você tem livremente de todas as árvores, sem exceção, você vai poder comer. Só essa que não. Satanás, ele colocou a providência de Deus em xeque. E é interessante porque muitas vezes o nosso coração, ele tem desejos de coisas e ele sai atabalhoadamente correndo atrás de coisas na dúvida da providência de Deus. É provável que você já tenha experimentado isso, porque todos nós o fazemos, quando estamos diante de uma circunstância que precisamos tomar uma decisão, ou que há necessidades, a gente vai lá na frente, aí que chega lá na frente, já está as coisas já estão acontecendo, aí você lembra, puxa, eu nem orei. Aí você chega diante de Deus, diz, olha Deus, eu estou aqui resolvendo essa situação, e eu queria pedir para o Senhor para abençoar. Puxa, não era no início que isso deveria ter sido lembrado? A serpente, ela fez Eva duvidar da veracidade de Deus, e mais do que isso, até mesmo suspeitar daquilo que Deus havia dado, como providência. É exatamente esse tipo de veneno, esse tipo de malícia, esse tipo de atitude inadequada, ruim, dolorosa, que a serpente, o próprio Satanás, ele coloca, de desconfiarmos da bondade de Deus ou da veracidade de Deus, como se Deus fosse o Deus do não, e o Deus da graça fosse perdido a sua visão. O Deus do preceito é o Deus da graça, porque diante da obediência sempre existe bênção, sempre existe desfrutar, sempre existe vitória. E isso é exatamente o que Deus deseja que tenhamos no nosso coração como entendimento. O que está por trás da nossa desobediência? Normalmente, o descontentamento. E isso é ato que aponta para o coração não completamente tranquilizado em Deus. Nesse primeiro verso, a serpente ou Satanás já começa a colocar ali no coração de Eva um descontentamento. O veneno foi injetado. Cuidado, hein? Porque isso acontece. Nós somos gente e isso é muito, muito perigoso. A reação que a gente percebe na Escritura, em outros eventos, é diferente. Mas talvez o mais importante que a gente poderia comparar aqui da reação de um confronto direto entre o servo de Deus e o próprio Satanás tentando é o próprio Jesus. Quando Jesus é tentado, né, quando está vivendo ali no deserto, passando por momentos de jejum e de oração longos, Satanás chega para ele e começa a, olha, vamos debater comigo. Vamos debater comigo. Jesus diz, eu não vou conversar com você não. Eu nada vai conversar com você. Pode ir para lá. E cada vez que Satanás vinha
o Senhor citava a palavra de promessa e de verdade para Satanás. E o próprio Satanás, no texto, nós vamos ver a tentação do Senhor Jesus, ele pega a palavra de Deus e começa a misturar, a inverter, a torcer a palavra de Deus. E Jesus conhecia as palavras de Deus e ele diz, não é assim que está sendo dito. Mas o que nós percebemos é que Eva não foi capaz de fazer isso. Ela deixou aquela intranquilidade ser colocada no seu coração. Vamos andar um pouquinho mais. Olhe para o verso 2 e verso 3. O texto diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Queridos, eu não sei, não deveria ser alguma coisa muito simples conversar com uma serpente, nem naquela época. Eu acho que se uma serpente falasse comigo, gente, eu ia sair que desesperado. Ia ser um troço muito estranho. Mas o que é interessante, ela vai conversar com a serpente. E mais do que isso, essa conversa vai ser uma conversa de morte, vai ser uma conversa terrível. Queridos, não tente argumentar com a tentação do seu coração, a tentação da sua concupiscência, com a tentação de Satanás e com o próprio Satanás, e nem fique argumentando com o mundo quando ele fica oferecendo pecado para você. Não fica conversando. Não fica vendo as possibilidades de ficar beirando essas coisas e ficar conversando com essas possibilidades que você diz, eu sou capaz de não fazer isso. Lembre-se, não é assim que as coisas acontecem. Por quê? Quando a palavra de Deus fala a respeito de Satanás, ela nos fala de um anjo caído, de um ser angelical, de um ser que tem poder, que é inteligente, um ser que é habilidoso. Então, quando a gente pensa a respeito desse ser, a gente pensa em um ser que tem uma certa qualidade a mais. E eu não estou para ficar conversando com ele, ainda mais porque esse território dele é o território da tentação, esse território é o território da dureza, esse território é dele, é escorregadio, não existe sapato que aguente. A sua influência, a sua atitude, ela afeta, ela compromete. O que é que Deus disse? Deus diz, olha, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. A resposta da Eva também foi o livremente sem. Ela também não chegou para ele e disse, não, ele falou livremente. A generosidade, a bondade de Deus que foi tratada pelo Satanás gerou uma dúvida dela, ela também não lembra de falar a respeito disso, e ainda vai falar, nem vou tocar nele. Esse nem vou tocar nele é meio complicado, é um acréscimo, não é? Alguém pode comer sem tocar? Não tem como, né? Então, na verdade, talvez não seja nenhum acréscimo, mas talvez seja. Mas o que fica claro é que ela começa a ir para um ambiente que é perigoso. Que ambiente é esse? Querido, nós somos tentados por 3 coisas. Vocês sabem quais são? Pelo mundo, pela carne e pelo diabo. O mundo nos tenta. Então não viva no mundo. Não viva negociando, argumentando ou sendo comprometido com as ofertas do mundo. Não viva no mundo. Você vai ser contaminado por ele.
A carne é a natureza caída do homem, os nossos desejos movidos pela carne. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos dar vazão para isso, mas devemos estar submissos ao Espírito Santo. Por quê? Porque se eu der vazão à minha concupiscência, ao desejo da minha carne, eu vou pecar. E eu não posso e não devo deixar que Satanás esteja ao meu redor e eu ali estando exatamente no lugar onde ele faz festa, onde ele promove as coisas que são para o pecado. Eva está pecando, queridos, ela está entrando no pecado, ela está deixando essas coisas crescerem dentro de onde não poderia crescer, dentro do seu coração. Os ídolos, os desejos, eles vão crescendo, queridos, na medida em que isso vai acontecendo. Hoje o que nós estamos tratando é exatamente sobre como esse processo acontece. Acontece do mesmo jeito que aconteceu lá no início. É do jeito que nós estamos vendo aqui. Existe algo muito importante que a gente precisa perceber. Quando Deus proíbe alguma coisa, quando Deus diz não, ao mesmo tempo o que Deus está proibindo é tudo aquilo que envolve o não. Tudo aquilo que pode te orientar, te direcionar à realização daquilo que Deus diz não. Tudo aquilo que pode te encorajar a fazer aquilo. Se isso vai te encorajar, querido, não vá. Não ande, nem dê 3 passos. Não ande por esse caminho. Então, quando Deus diz não, você tem que se mover de tal forma que esse não venha acontecer, de forma alguma venha acontecer sobre a sua vida. O que acontece é que nós estamos encontrando aqui essa mulher conversando, deixando as coisas acontecerem. Quando Jesus fala a respeito de alguns pecados diante dos fariseus, ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus deixou claro que algumas coisas elas precisam acontecer de uma forma bem ampla. Olha, não matarás. O Senhor Jesus disse, não está dito lá? Não deve matar. Mas se alguém tiver alguma atitude, algum exercício da sua mente de ódio, ele está matando alguém. Não adulterarás. Mas ele diz, olha, mas se você olhar de maneira indevida para alguém, você está tendo relações sexuais com ela. Porque os seus desejos, a sua imaginação impura já constituem um adultério. Você está crescendo essas coisas dentro da sua mente e dentro do seu coração. Então, observem bem que o ambiente, as circunstâncias podem levar esses ídolos, esses pecados, essas coisas dominarem dentro do coração. E eu preciso ter cuidado com isso. A ordem divina é proibir comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, até não tocar mesmo. Contudo, ela se manteve ali, diante daquele ambiente que estava pronto para fazê-la pensar mais em algo que tinha a ver com um desejo do seu coração que estava sendo levado de maneira, ou conduzido de maneira inadequada. Temos que ter muito cuidado. Porque os ídolos, os desejos do coração, as coisas erradas que alimentamos dentro da gente, normalmente está relacionado às tentações que vêm do mundo, do diabo e de nós mesmos. E algumas coisas em nós são vícios que nós nunca jogamos fora. No verso 4, a serpente vai falar algo que é terrível. Ela disse à mulher, é certo que você não vai
morrer. Satanás ganhou espaço, né? A mulher conversou comigo, adulterou o texto daqui, adulterou o texto dali e tal. Então agora eu vou contar uma mentira mesmo. Agora o negócio vai ser mais sério. Agora eu vou questionar o próprio Deus, o caráter de Deus. Deus diz, certamente vai morrer. Ele está dizendo, Deus mentiu, porque certamente você não vai morrer. Que coisa terrível. Como é que a mulher sabia que isso não aconteceria? Não tem a menor ideia. Sinceramente, não tem a menor ideia. É como se ela estivesse dizendo para ela, não precisa se preocupar, não tenha medo. Pode comer que não vai morrer. Quem sabe era uma cobra, foi lá, deu uma mordidinha naquela coisa que eu não sei que alimento era aquele, era uma fruta, que deveria ser bonita pra caramba, como o texto dá a ideia. Mas o que fica claro aqui é, olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Não morre. Você não vai morrer, não. O caráter de Deus. Quando nós começamos a desenvolver esses ídolos em nós, que nos leva a pecar e darmos oportunidade de crescer dentro de nós, irmãos, nós começamos a questionar Deus, as palavras de Deus, os juízos de Deus, a autoridade plena de Deus e da sua verdade. E isso é algo que vai gerar o mal, vai gerar o pecado consequentemente. Cuidado, irmãos, porque é como se você estivesse começando a definir toda a rebeldia da sua alma e do seu coração. E chega no verso 5. E nós vamos encontrar aqui uma outra atitude. O texto diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o ídolo. O ídolo maior. Existe um Deus. Ele te criou, Eva. Ele criou todas as coisas. Ele é sustentador de todas as coisas. Ele te dá o alimento que você precisa. Mas observa bem. Olha, você pode crescer e você pode ter algo maior. Você não precisa depender dele. Você pode ser independente dele. Você não precisa ser submisso a ele porque ele mentiu. O caráter dele é questionável. Ao invés de fugir, Eva permite que em meio a tudo isso, algo fosse acrescentado. E quais são as coisas? Olha, você vai poder discernir. Você vai poder discernir. Você vai ter uma percepção. Você vai ter uma sensibilidade aumentada. Queridos, a Eva já via. Seus olhos vão abrir. Os olhos dela abriam. É claro que isso aqui tem a ver com discernimento, com a capacidade de percepção. E ela entendeu, olha, eu vou ver mais do que eu vejo. Eu vou ver como Deus. Eu vou ter um poder como o poder de Deus. Eu vou ser como Deus. E isso está ligado a poder. Queridos, normalmente os ídolos do coração estão ligados ao desejo de ser melhor do que os outros, de ter força e de ser alguém que, por causa daqueles ídolos, eu tenho capacidade, eu vou ser visto como alguém forte. E por último, o texto diz, e você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ter uma sabedoria fabulosa. 3 coisas sendo oferecidas aí. Coisas, queridas, que não pertencem a homens, mas pertencem única, exclusivamente a Deus. O que Eva queria ser?
o seu próprio Deus. Quando nós temos ídolos no coração, queridos, o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo de nós mesmos a nossa adoração. E nós começamos a servir aos desejos, aos anseios, às ambições, nossas mesmas. E estamos diminuindo a Deus. O texto aqui diz que Satanás diz para a mulher, olha para a serpente, olha para a fruta, como ela é bonita, como ela é cheirosa, como ela é gostosa, como ela é atraente, como é isso. O texto não diz. Mas é muito chama-nos a atenção que o texto aqui, ele chama a atenção dela, sobre a sabedoria, sobre a inteligência, sobre o poder. Ele vai dizer para ela, você quer alguma coisa? Você quer sabedoria? Você vai ter. Você vai ter poder como ele. Você vai ser inteligente como esse Deus. Você vai ser como um ser celestial. Como o próprio Deus. Você não depende de ninguém. Você é autossuficiente. Você é independente. Queridos, a tentação, ela sempre vai ter esse mesmo tipo de atitude. E vai gerar esse tipo de sentimento, ao ponto dos indivíduos serem convencidos para tomarem a atitude inadequada. E finalmente, nós encontramos a atitude da mulher. E o verso 6 diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, é muito importante que nós entendamos que o que levou essa mulher a pecar foi aquilo que cresceu dentro do seu coração. Ela desejou no seu coração aquilo que não lhe era próprio. Ela abriu mão daquilo que Deus havia lhe dado e que lhe era próprio, por graça. Ela estava trocando algo pelo seu desejo de ser maior. Ela estava fazendo crescer dentro do seu coração um ídolo, que era ela mesma, a si mesma. Namorar com a tentação, conviver com a tentação, gera ídolos em nós. Nós precisamos estar muito atentos a isso e preocupados. Se eu quero, se eu desejo e se eu preciso vencer qualquer tentação, eu preciso mais do que nunca agir como José do Egito agiu. Pastor Jário pregou sobre isso há pouco tempo atrás. Vocês lembram o que ele fez? Ele saiu em disparada. Ele correu. Ele correu, porque ele sabia que Deus era com ele. Essa teria sido a única possibilidade daquele pecado não acontecer. Ter chegado diante de Deus e dizer, Senhor, a tentação está aí, não me deixe cair nela, me sustente. É por isso que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, na oração dominical, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor, tenha misericórdia. Mas o que aconteceu? Eva olhou, a árvore bonita, e diz o texto, ela é boa, é desejável, eu quero isso para mim. E mais do que isso, além de ser agradável aos olhos, ela pode me trazer conhecimento, ela pode me trazer poder, ela pode ser provada, e eu vou entrar nessa. Lembre-se do texto do Salmo de número 119, verso 11.
e guarde ele, nunca se esqueça. Quais foram as palavras de Davi? Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que Eva, a única coisa que poderia levá-la a ser obediente é guardar no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. O que eu e você podemos fazer e devemos fazer diante das tentações do mundo, da carne e do diabo, nós devemos guardar no coração a palavra de Deus para não desobedecer, para não pecar, para não tirar Deus do nosso coração, para não colocarmos ídolos dentro do nosso coração. Porque o sistema, o esquema de tentação e queda e de trazer ídolos para dentro do coração, ele continua sendo exatamente idêntico àquele que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3. Era agradável aos olhos. Não pense que o pecado ele é desagradável aos olhos. Ele normalmente é agradável aos olhos. Mas é interessante, por que era agradável? Aqui não tinha queda. Não é verdade? Não tinha queda. Então tudo era perfeito. Tudo que Deus havia feito era bonito. Inclusive aquela árvore deveria ser perfeita, bonita, agradável aos olhos e desejável para se comer. Como as outras árvores também. Mas por alguma razão, estava ligado a um desejo inadequado. Um erro. Querido, como é que nós vamos tratar isso na prática? Primeiro, eu tenho que ter cuidado com a cobiça, com o desejo, com o que é desejável. A palavra cobiça aqui está muito citada nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 15, nós vamos encontrar isso. Romanos, capítulo 7, verso 8, a ideia do desejo, da concupiscência, a mesma coisa. Cobiçar, desejar, o que Deus proíbe. Desejar ansiosamente o que Deus proíbe, irmãos, já é pecaminoso. Eu tenho que não desejar. Eu tenho que não caminhar por esta vereda. E essa, creio, seja a maior advertência que nós devemos ter hoje. Sem sombra de dúvida. Se nós estivermos zelosos, se nós tivermos os nossos olhos na palavra do Senhor, se nós tivermos os nossos olhos na graça de Deus que tem sido derramada sobre a nossa vida, a ponto de não duvidarmos de que a providência de Deus é suficiente e o que de melhor vem dele. Se nós estivermos prontos nisso, nós estaremos prontos para vencer as tentações pela graça de Deus. Porque Ele está nos fortalecendo. Caso contrário, nós corremos o risco de olharmos para o fruto e acharmos ele desejável. E de fazermos tudo para termos estas coisas. A ponto de se tornarem algo que eu desejo como um ídolo para ser adorado. Que Deus, na sua muita misericórdia, nos dê sabedoria. Nos dê força para que não sejamos enganados. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja nos dando a sabedoria do alto, para que nós estejamos sempre prontos a atender à voz do Senhor, contida na Tua palavra, para vivermos em santidade diante do Senhor, como sendo o único Deus do nosso coração. Ó Deus, a semelhança do que aconteceu com Eva, algumas vezes já aconteceram na vida da gente.
nós ficamos ao redor daquilo que não deveríamos, ouvimos e argumentamos coisas que não tínhamos que argumentar com nossa própria mente e coração. E pecamos. E confessamos, ó Pai, que erramos. Mas pedimos, ó Deus, nos ensine, nos habilite a termos os nossos olhos na Tua verdade, para que possamos rechaçar estas tentações e possamos ser vitoriosos em Ti. Livra-nos, ó Pai, dos ídolos do coração. Reina em nossa vida, ó Pai, plenamente. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Imploramos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz, hoje e para todos sempre. Amém.